Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu havia falado, essa daqui é a aula 9. Eu vou falar um pouco sobre o assunto de timers. Tá? Eu resolvi gravar essa aula assíncrona para vocês, para a gente não precisar fazer reposição, então não precisar ir para o Inatel no sábado para poder ver a aula. Muito mais fácil gravar e deixar aqui. Tá? Não é um conteúdo complicado, apesar de ser um pouco mais complexo do que a gente viu até agora, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu puder. Podem consultar o material teórico, tá? Eu acho que vai ajudar bastante, mas eu vou tentar relacionar isso com o que vocês já viram e vou tentar passar para vocês o melhor possível sobre esse conteúdo, que é os contadores/timers. Tá? Então, o que a gente viu até agora é basicamente o sistema de interrupção externo. Tá? Então, toda vez que a gente trabalhava com os interruptores, era sempre com os interruptores externos. E a principal característica deles é que eles dependem da interação com o ambiente externo. Então eu preciso de níveis de tensão sendo alterados nas portas para ele poder identificar uma mudança, né, um evento de interrupção acontecendo e poder chamar a função que executa os códigos quando ocorre a interrupção. Então ela chama a função ISR, o serviço da rotina de interrupção, e executa aqueles comandos. Já no contador, como eu sempre falei para vocês, né, que existem os periféricos internos que são responsáveis por fazer todo o trabalho da interrupção. Então, com os contadores a gente somente usa os periféricos internos. A gente não faz uso do ambiente externo. Vocês podem ver que não vai ter botão para poder entrar com coisas no nosso microcontrolador. Tá? Vai ser só configuração e trabalhar com as coisas internas dele. E esse contador, ele é basicamente um sistema de contagem. Então ele vai de um número até outro número, um número inicial até um número final. E o interessante, e porque a gente chama ele de timer, é que o tempo que ele gasta para poder sair de um número e ir até outro, ele é bem determinado. Determinado pelo clock, pelo oscilador interno, que no nosso caso é o clock do ATmega328P, que é de 16 MHz. Tá? Então 16 milhões de ciclos por segundo. E esse tempo, essa frequência, a gente pode dividir ela pelos divisores de frequência. Então eu posso manter a frequência original, eu posso dividir por 8, por 64. E nesse caso eu estou dividindo por 1024, que é a opção maior, né, que me dá um clock mais lento. E esse intervalo, então, é o clock do sistema dividido pelo divisor do clock. Né? E se eu quero achar o período, se eu quero achar o tempo que demora para ele contar de um número até outro, eu faço 1 sobre isso, porque 1 sobre a frequência é o período. Tá? Então ele demora 64 microsegundos para poder sair de 1 para 2, igualmente de 2 para 3, de 3 para 4, é sempre 64 microsegundos por causa do meu clock. Tá? Então o período é o tempo que ele demora para ir de um número até outro. Então, se eu tenho um contador que vai de 1 até 5, eu tenho 4 períodos, né, 4 intervalos ali entre os números, e a soma de todos esses, né, então uma contagem que vai de 1 até 5, demora 256 microsegundos para acontecer. Ou seja, o meu clock, o meu contador, meu timer, vai gerar uma interrupção a cada 256 microsegundos. Ele chama a função ISR a cada 256 microsegundos. Então agora vamos para alguns exemplos práticos, demonstrar na prática como que tudo isso funciona. Então a gente já viu agora como fazer essa relação matemática, como que o timer ele realmente conta e o tempo da contagem. Bom, mas na prática, como que isso acontece por baixo dos panos? Basicamente você tem o seu gerador de frequência, que ele gera uma onda quadrada, certo? E isso é conectado a um divisor de frequência. Então esse divisor de frequência, ele provê algumas frequências, algumas subdivisões de frequência, então é aí que a gente tem essas possibilidades de selecionar uma divisão de 8, de 64, de 1024, tá? E isso é ligado a um seletor chamado TCC-R0B. Esse seletor ele é basicamente um multiplexador, né, um demultiplexador no caso, e ele seleciona todas essas bases com os seletores CS00, CS01 e CS02. Né, e eles têm a funcionalidade de selecionar qual que é o divisor do pré-escalador, do pré-scaler. Então essa função selecionada, essa frequência selecionada, ela alimenta o nosso contador, que é o registro responsável por armazenar o valor do contador. Ele é chamado de TCNTN, que no nosso caso é o TCNT0, porque nós estamos utilizando o contador 0, que é um contador de 8 bits. Ele vai de 0 até 255.
esse valor é constantemente comparado a um comparador, que é chamado de OCR0A. Então, ele compara com esse valor do OCR0A, dependendo do modo de operação que é determinado pelo TCCR0A, que dentre os modos de operação, o principal deles e o que interessa para a gente é o modo CTC, que é o único que permite comparar com esse valor máximo que a gente pode configurar, né? Todos os outros eles vão de 0 a 255, né? Esse é o único que permite fazer essa comparação com o OCR0A. Né? E nesse modo, quando o meu contador chega no valor que você configurou para o OCR0A, ele dispara um evento de interrupção, né? Ele diz que pode interromper. Então ele interrompe e chama a função ISR. Então, nesse exemplo visual, vocês podem ver, em primeiro momento, nós temos o oscilador. Ele alimenta o pré-escalador, que divide as frequências, e essas frequências podem ser selecionadas pelo TCCR0B. E isso, em suma, alimenta o contador, que vai alterando os valores. E quando ele chega na igualdade para o OCR0A, ele, estando em modo CTC, ativa a interrupção. Ele envia um sinal para o interruptor e interrompe. Tá, eu sei que eu já falei bastante, mas é sempre bom a gente saber como representar todos esses conceitos que eu acabei de falar de forma matemática, para que a gente possa calcular os valores, os tempos e ajustar os parâmetros para poder ter as interrupções e execução dos códigos no tempo que a gente quer. Então, o n, ou o número, né, o tempo que demora para realizar uma interrupção ou para executar um pedaço do nosso código, ela pode ser representada pelo período, certo? Então, é 1 sobre a frequência, sendo que a frequência é a frequência base do clock, sobre o divisor. Tá? Então, esse período, esse tempo que ele demora para o contador ir de um número até o outro, ou seja, para ele realizar uma contagem, eu multiplico pelo número de números que esse contador vai passar. Ou seja, se o meu contador ele conta de 0 a 100, esses são 100 números, então eu multiplico por 100, porque são 100 vezes que ele vai passar por esse período, por esse tempozinho entre um número e outro. Tá? Então, meu contador, eu multiplico esse período pelo número máximo do meu contador, certo? Porque na maioria das aplicações ele vai de 0 até algum número. Esse número máximo eu multiplico pelo período. Tá? E isso vai resultar no tempo total que ele vai demorar até uma interrupção. Mas se isso não for suficiente, né? Se eu multiplicar pelo número máximo, que é 255, né? Porque é só um byte, então, se mesmo assim não for suficiente, né, se o meu período máximo, ali, meu tempo máximo até a interrupção não for suficiente, eu posso criar um interruptor, né, uma lógica de interrupção externa que faz com que o meu código entre na interrupção várias vezes, né, x vezes, até que um pedaço de código seja executado. Depois eu explico como que isso fica na prática, mas se eu quero fazer um contador externo, além daquele contador do meu periférico do timer, eu posso fazer isso em código e eu multiplico, então, pelo número de vezes que ele vai entrar nessa interrupção para que ele execute o meu código. Então eu multiplico pelo número do contador, depois eu multiplico pelo número de vezes que ele vai executar isso, tá? Então pelo contador interno, depois pelo contador externo. E se eu tiver múltiplos contadores, eu vou multiplicando um pelo outro, x, y, z, e por aí vai. Né? Então esse n ele vai acabar sendo o tempo que ele vai demorar para executar um pedaço de código. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, se eu quero que o meu contador demore 5 segundos para poder executar um pedaço de código, eu multiplico esse meu período por 170, que é o número máximo do meu contador, então ele vai contar de 0 até 170, por x, né? Então x ele é uma variável, e essa é a minha calculadora online, aqui, essa calculadora gráfica, ela me mostra qual que é o valor de x necessário para que o meu timer ele tenha 5 segundos entre as execuções de um código específico no meu interruptor. Tá? Então, ele vai demorar aí cerca de 459,5, ele vai precisar entrar no interruptor 459 vezes para poder executar um código a cada 5 segundos. Tá? Então, configurando de maneira matemática, fica mais ou menos assim, já que eu mostro em código como que isso parece. Bom, então para finalizar, vamos para um exemplo prático. Né? Então, eu tenho ali o meu interruptor, ele está configurado com uma base de divisão de 1024. E ele vai contar de 0 até 5. Então, ele vai gerar uma interrupção assim que ele chegar no 5. E ele vai entrar no interruptor 1.200 vezes. Então, ele vai interromper 1.200 vezes. E a gente vai determinar, então, quanto tempo ele vai demorar para executar esse código. Nesse caso, é só realizar a equaçãozinha aí, né? Vocês estão vendo, a primeira parte, ela está diretamente relacionada ao tempo que ele vai demorar para gerar a interrupção. Então, uma interrupção a cada 320 microsegundos. Né? Então, se isso acontece 1.200 vezes, então ele vai executar o meu código a cada 384 vezes 10 a menos 3, 384 milissegundos.
Isso em código é mais ou menos assim. Agora que eu já tenho a minha ideia mapeada, é só transpor no código, né? Então, primeiro eu configuro meu modo de operação, TCCB0A. Esse modo de operação ele vai me dizer que eu estou usando o modo CTC, então ele vai interromper quando chegar no valor máximo que eu configurar. Depois eu coloco o meu divisor em 1024, então eu configuro os bits no TCC-R0B. Depois eu passo para ele o valor máximo do meu contador, que nesse caso é 5. E por último, eu habilito o meu interruptor. Isso daqui é muito importante, eu não falei até agora, mas assim como os outros interruptores têm algumas máscaras que permitem ativar ou desativá-los, nesse caso nós também temos a máscara, que é o TIM SK0, né? Então o Timer Mask 0, porque nós estamos utilizando o Timer 0, que é o primeiro timer de 8 bits. Então eu estou ativando o bit cujo nome é 0CID0A. Esse bit ele é responsável por ativar esse timer que eu estou usando, que é o timer principal de 8 bits. Ele que é o interessante para a gente agora. Então você está ativando o seu interruptor, depois você ativa as interrupções globais, e agora explicando aqui a lógica da função. Uma vez que essa função é chamada, ele vai entrar na função, só que eu preciso fazer com que ele execute 1200 vezes antes dele executar essa minha lógica do código, que no caso é só acender o LED. Então eu vou fazer um contador, pode ser um contador do tipo int, float, tanto faz, tá? O que importa é que toda vez que ele entrar, ele vai contar, mas só vai executar essa funcionalidade de acender o LED depois que ele já tiver contado 1200 vezes. Eu disse ali que é 300 e alguma coisa milissegundos. O meu Tinkercad está falando que é 24 milissegundos, mas claro que o Tinkercad está um pouco errado nesse quesito, ele não contou da maneira correta, mas quem tem fé sabe que ele está certo, né? Então a cada 348 microsegundos, milissegundos no caso, ele vai entrar nesse meu if e ele vai inverter o estado do meu PD6. No caso, ele vai acender e apagar o LED a cada X milissegundos. Então, esse é o exemplo prático do timer, tá? Agora vocês vão fazer o protótipo, fazer o seu projeto no Tinkercad, tá? Então eu passei todo o material, tem um código bem mastigadinho para vocês só vão fazer a reconfiguração dele para poder trabalhar da maneira que você quer. Vocês vão implementar a própria lógica dentro dessa função ISR para fazer o que está se pedindo no exercício. Tá? Então resolvam os 2 exercícios e me mandem pelo Tinkercad para eu dar uma olhada pela tarefa. Tá? Ele vai valer a nota desse relatório. Eu vou dar uma semana para vocês terminarem. Então podem ficar tranquilos em relação ao prazo. Tá? Mas façam. Se tiver alguma dúvida além de qualquer coisa que eu falei aqui, pode me perguntar. E se for alguma coisa sobre que vocês não entenderam direito, pode mandar mensagem também que eu tento corrigir, e passo para vocês. É isso, pessoal. Valeu. Até mais.